crianças, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós estamos aqui para mais um CP Online e nós vamos começar cantando. Solte toda a sua alegria, toda a sua animação e louve ao Senhor com a gente. 2, 3, palavrinhas! Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão e agora vive em meu coração. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão e agora vive em meu coração. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão e agora vive em meu coração. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Louvar ao Senhor é bom demais, não é mesmo? Vamos agora falar o nosso versículo? Abra sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 6, nós vamos ler o versículo 12, que diz assim: E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. De novo, Mateus, capítulo 6, versículo 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Crianças, vocês sabem quantas vezes nós devemos perdoar um irmão que nos ofende? Será que 2 vezes tá bom? Já aconteceu de você falar assim: essa é a última vez que eu perdoo essa pessoa, tô cansado de perdoar, depois não tem mais perdão. Isso já aconteceu com você? Mas e se Deus fizer isso conosco? Será como que vamos ficar? A nossa história de hoje, ela nos fala sobre perdão. Ela se encontra na Bíblia, lá no livro de Mateus, no capítulo 18, a partir dos versículos 21. Depois você confere lá na sua Bíblia. Essa história, ela nos ensina quantas vezes nós devemos perdoar o irmão que pecou contra nós. Então, vem comigo que eu vou te contar essa história. Jesus nos ensina muitas coisas boas e importantes. Certa vez, ele estava conversando com seus discípulos e passando para eles alguns ensinamentos. E um deles era como perdoar um irmão culpado. Jesus disse: se teu irmão pecar contra você, converse com ele só vocês dois. Se ele ouvir você e reconhecer que errou, você ganhou esse irmão faltoso. Pedro, então, aproximou-se um pouco de Jesus e disse: Mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus então respondeu: Não, Pedro, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Pedro ficou espantado. Ele achava que perdoar 7 vezes já seria muito bom, pois os judeus ensinavam que devia se perdoar até 3 vezes. Mas Jesus queria dizer que devemos perdoar
sempre, assim como Ele também nos perdoa. E Jesus então contou uma parábola. Ele disse: o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E chamou então os seus servos para o acerto de contas. Um servo lhe devia 10.000 talentos, isso era muito dinheiro, mas ele não tinha com que pagar. O rei mandou então, como era o costume da época, que ele vendesse sua mulher e seus filhos e tudo o que possuía para pagar a dívida. Então o servo, prostrando-lhe, suplicou: tenha paciência comigo, Senhor, e tudo te pagarei. Me dê uma oportunidade a mais. E o rei, com pena daquele servo, despediu a ele, perdoando toda a sua dívida. A sua dívida era muito alta, mas mesmo assim ele recebeu o perdão do rei. Assim que o servo saiu do palácio real, ele encontrou um companheiro que lhe devia 100 denários, pouquinho dinheiro. Sabe o que ele fez, crianças? Ele, ameaçando o seu colega, ele o sufocava e dizia: paga-me o que você me deve. O pobre homem suplicava-lhe, dizendo: sê paciente comigo, Senhor, e tudo te pagarei. Mas ele não quis perdoar-lhe aquela pequenina dívida e o levou para a prisão até que ele pagasse aquela quantia de dinheiro. Quando seus companheiros ficaram sabendo do que estava acontecendo, eles ficaram muito tristes e foram lá contar tudo para o rei. Então o rei, furioso, chamou-o e disse-lhe: servo malvado, perdoei tua dívida altíssima, porque tive compaixão de ti quando me suplicavas. Não devias tu agir da mesma forma com teu companheiro, que lhe devia tão pouco? E muito revoltado com o fato, o rei retirou seu perdão e mandou que os soldados o prendessem e que ele ficasse na cadeia até que pagasse toda a dívida. Então Jesus disse: assim também meu Pai vos fará, se de coração não perdoardes aos seus irmãos. Quando Jesus disse a Pedro que ele deveria perdoar não apenas 7 vezes, mas sim 490 vezes, ele queria nos ensinar que nós devemos estar sempre dispostos a perdoar, sem ficar contando quantas vezes nós já perdoamos o irmão. O servo do rei representa a nós. Assim como ele não tinha condições de pagar aquela imensa dívida ao rei, nós também não tínhamos condições de pagar a nossa dívida do pecado. E Deus, que é representado pelo rei, ele nos perdoou a nossa dívida através da morte de Cristo Jesus. O conservo, que devia ao servo, ele devia apenas 100 denários, ou seja, ele devia o valor que correspondia a 100 dias de trabalho. Já o servo do rei, ele devia 10.000 talentos, o que valiam a 60 milhões de denários, ou seja, ele teria que trabalhar 60 milhões de dias para conseguir pagar a dívida do rei, o que era impossível. E o rei perdoou aquela dívida imensa, porque viu que ele não tinha condições de pagar. Assim também, Deus, como sabia que nós não tínhamos condições de pagar a dívida do nosso pecado, Jesus veio e pagou por nós com o seu próprio sangue. Se Deus assim nos amou e nos perdoou, nós também devemos amar e perdoar os nossos irmãos. Aquele que não é misericordioso não aprendeu o amor de Jesus. Nós devemos orar e pedir a Deus que nos dê um coração misericordioso e perdoador. Vamos orar neste momento? Feche seus olhinhos, junte suas mãozinhas e ore com a tia. Querido Senhor, muito obrigado por mais essa lição, onde aprendemos o amor do Senhor através do perdão em Cristo Jesus.
nos ensine a ser obedientes à tua voz e nos dê um coração misericordioso e perdoador, para que nós possamos perdoar sempre a todos que nos ofenderem. Nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com vocês. Espero que tenham gostado. Beijo, fiquem com Deus e até a próxima UCP Online.